Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de melhoramento genético e de engenharia genética. Então, o que seria o melhoramento genético? O melhoramento genético ele tem como base, um processo de seleção e aprimoramento de algumas qualidades em algumas espécies. Ele é utilizado, há séculos e séculos atrás, principalmente quando o homem ele inicia um processo de domesticação de algumas espécies de animais e de plantas. Um exemplo bem típico é o processo de seleção ali, de melhoramento genético, de seleção artificial do frango. Então, basicamente, a qualidade, o que o homem queria desenvolver, aprimorar nessa espécie de galináceo é o seu peso, ok? Para que haja ali um processo de aumento da estrutura muscular, aumento da carne, em um menor tempo possível, ok? E aí conseguiu-se selecionar dentro de cerca ali de 60 anos, ok? Um indivíduo grande e com um tempo de desenvolvimento muscular menor. Ou seja, nós temos aí ainda mais lucros nas criações de galináceo, ok? Um defeito, um prejuízo no processo de melhoramento genético é que ele somente vai aprimorar, vai desenvolver uma ou algumas características. No caso aqui do galináceo, como é um galináceo de corte, certo? O desenvolvimento de qualidade, o aprimoramento da qualidade foi o desenvolvimento dos músculos, o desenvolvimento muscular, ok? E aí, aqui está outro exemplo, de processos de melhoramento genético. Então, nós conseguimos ver, dentro de uma espécie, Bostaurus, que é o boi, uma diversidade ali de indivíduos que vão ser aptos à produção de leite, por exemplo, outros aptos à produção de carne, e a gente consegue qualificar esses indivíduos como sendo de corte, como sendo de leite, ok? Um outro exemplo bastante interessante de melhoramento genético é o da banana, certo? Muitos frutos eles passaram já por um processo de melhoramento genético e ainda estão passando por esse processo. O exemplo da banana é bem típico. A banana selvagem, a banana oriunda ali da natureza, era um fruto que possuía muitas sementes, ok? E pouquíssima polpa. Ou seja, isso fazia com que as pessoas elas simplesmente não se agradassem, desse fruto e não consumissem. Com o processo de melhoramento genético, através de diversos cruzamentos, conseguimos então um fruto rico em polpas e sem semente. Nós conseguimos um fruto partenocárpico, certo? E isso foi muito bom para o desenvolvimento econômico deste fruto, ok? O que aconteceu nesse sentido foi nada mais, nada menos do que uma agregação, um poliploidismo, Então, nós temos ali hoje uma banana que tem origem poliploide, são diversos cromossomos nelas, fazendo com que o fruto ele seja partenocárpico e que ele tenha muita polpa e não tenha semente. O desenvolvimento do melhoramento genético ele surge também junto com o processo ali de heterose, ou conhecido por vigor híbrido. Foi-se observado o seguinte, foi-se observado que eu poderia, dentro de variedades de uma mesma espécie, cruzar, formar híbridos, e esses híbridos eles poderiam ter ali
características melhoradas. Então, podemos ver aqui que nós temos gado, né, da espécie Bos taurus, de espécies de variedades ali diferentes, e essas variedades elas podem cruzar entre si, gerando uma prole mais eficiente, certo? No caso aqui, para corte. Então, eu tenho uma prole que vai ter um melhor desempenho ali na produção de carne. Porém, em contrapartida, o melhoramento genético reduz a variabilidade genética de uma determinada espécie. E aí, efeitos como o clima, o solo, por exemplo, ou pragas podem dizimar toda uma cultura, certo? E um exemplo bem típico é o exemplo ali de pragas de gafanhotos, por exemplo, em milho, ou até mesmo a falta de desempenho do milho, né, de um cultivar inteiro, porque utilizou-se sementes que passaram por um processo de melhoramento genético, reduzindo a variabilidade, logo reduzindo ali as opções daquela semente, ela ter uma capacidade ou não de se desenvolver em determinados solos, certo? Fazendo com que todo um cultivar se perca. Ou simplesmente através de pragas, né? É muito comum que através do processo de melhoramento genético nós tenhamos ali uma redução de variabilidade genética, fazendo com que todas as plantas de um cultivar fique sensível a determinada praga e venha ali a não se desenvolver muito bem. E aí entra uma outra crítica do processo de melhoramento genético, que é quanto ao uso ali de pesticidas, certo? E também de agrotóxicos para o desenvolvimento e desempenho ali das minhas plantas, certo? Então existe uma crítica muito grande perante o uso desses pesticidas e agrotóxicos para que haja um desenvolvimento e em contrapartida nós estamos ali consumindo uma quantidade desses pesticidas e desses agrotóxicos juntos. Engenharia genética é muito diferente do processo de melhoramento genético. A principal diferença entre eles é que, no processo de melhoramento genético, eu tenho sim um melhoramento de algumas características. Porém, esse processo de melhoramento ele é dado de geração em geração através de cruzamentos. Então, eu tenho ali um boi que tem uma produção de carne muito grande, eu tenho uma vaca que tem essa produção de uma carcaça maior e eu cruzo os dois. Então, teoricamente, eu teria uma prole, um indivíduo que seria muito bom em desenvolvimento muscular e com uma carcaça grande, o que geraria mais peso e mais lucro para o indivíduo. Isso é melhoramento genético e, lógico, ao longo de vários cruzamentos. O processo de engenharia genética ele é totalmente diferente, certo? No processo de engenharia genética, eu tenho a manipulação do DNA. Então, enquanto no melhoramento genético eu tenho a manipulação de cruzamentos, na engenharia genética eu tenho a manipulação do DNA. Fora isso, no melhoramento genético, eu tenho o melhoramento, o aprimoramento de uma ou poucas características. No processo de engenharia genética, eu tenho a capacidade ali de modificar vários genes, certo? Gerando indivíduos ali com características desejadas de forma mais rápida, né? E sem necessidade ali de cruzamento. Na engenharia genética, o processo basicamente utiliza-se, né, a tecnologia do DNA recombinante. E aí existe já a tecnologia do DNA recombinante em
indivíduos, né, eucariotos, em indivíduos multicelulares, como a Drosophila melanogaster, que é a mosca das frutas, certo? Só que nós utilizamos muito, dentro da biotecnologia, a tecnologia do DNA recombinante em procariotos, em bactérias. E o exemplo mais típico é o processo de produção ali de insulina, ok? Então, o que é que acontece? Os diabéticos, eles precisam ali da insulina, porque o seu pâncreas não produz mais essa insulina, e aí, antigamente, se utilizava a insulina a partir dos porcos, né? Então, os porcos produziam no seu pâncreas insulina, ok? Era-se extraído, purificado e revendido. Atualmente, a produção de insulina é gerada através de micro-organismos, de bactérias. Então, o que é que acontece? A gente pegou o gene, certo? Pegou lá o pedacinho do DNA que vai codificar a nossa insulina, certo? E a gente faz um recorte na nossa bactéria e inclui o gene da insulina nessa bactéria, certo? O que é que acontece? Aquela bactéria, então, vai iniciar um processo de produção de insulina e aí nós passamos por um processo industrial, claro, de coleta e purificação dessa insulina para ir para o mercado. Então, observem, no processo de tecnologia do DNA recombinante, eu tenho a utilização grande, certo, de micro-organismos. Normalmente, os micro-organismos, eles possuem o que nós chamamos de DNA plasmidial, que é esse DNA circular. Esse DNA circular possibilita com que haja a formação de um corte desse DNA mais fácil e uma acoplagem do meu gene de interesse também mais fácil, certo? Resultando ali em um plasmídio maior, ok? E em um plasmídio com a característica de meu interesse. Vejam que no processo de engenharia genética eu manipulo o DNA. Eu consigo inserir a característica nesse DNA e fazer com que ele produza, né, com que ele sintetize essa característica que eu tenho interesse. Isso aconteceu graças à observação das endonucleases de restrição. Então, observando também micro-organismos e observando bacteriófagos, que são vírus que atacam ali as bactérias, certo? Observou-se que a nossa célula, o nosso micro-organismo, a nossa bactéria, ela possuía ali um processo, certo? De destruição do material genético do vírus através de recortes, ok? Então, basicamente, quando o bacteriófago ele ia inocular ali o seu DNA na bactéria, ela ativava umas tesouras naturais, que são as endonucleases, e se picotava todo o DNA ali do bacteriófago, fazendo com que aquela célula, aquela bactéria, ela resistisse àquele vírus, certo? E aí, observando isso, pegou-se essa ideia de recorte das endonucleases de restrição e iniciou-se ali o processo de DNA recombinante, onde se coloca a endonuclease de restrição, ela faz o recorte do DNA e esse espaço gerado aqui faz com que o novo gene ele se acople, fazendo com que exista ali um plasmídio maior com o gene de característica que eu escolhi, ok? Essa verificação e esse formato de recorte, certo? Fez com que alguns cientistas observassem que esses pedaços de DNA possuíam tamanhos diferentes. E esses tamanhos diferentes poderiam identificar
os indivíduos. E aí, existe uma técnica muito interessante, que é a técnica de eletroforese, que auxilia nesse processo de identificação dos indivíduos. O que é que acontece? Nós colocamos a amostra de DNA em uns poços, em uns canaizinhos, certo? Lembrando que isso é bem pequeno, certo? A gente coloca uma quantidade mínima, colocamos o DNA nesses poços e nós colocamos em uma cuba, certo? E essa cuba possui cargas elétricas. Graças ao processo de ionização ali do fosfato que tem no DNA, a molécula de DNA ela tem uma carga negativa. E como vocês sabem, os opostos se atraem. O que é que acontece quando a gente liga essa carga elétrica? Acontece que o polo negativo vai repelir, certo? A minha molécula de DNA. Por quê? Porque a molécula de DNA tem uma carga já negativa. E aí ela vai se repelir e vai se unir, vai se atrair ao polo positivo. No final, eu tenho a formação dessas bandas de DNA de tamanhos diferentes. A banda de DNA mais pequenininha, o DNA menor, vai correr, vai passar por as fibras do gel mais rápido. As maiores, né, e consequentemente com peso molecular maior, vão ficar um pouco mais para trás, certo? Formando ali essas bandas, esses traços de tamanhos ali em níveis diferentes. E aí é com isso que a gente consegue identificar indivíduos, por exemplo, em alguns crimes, ou, caso mais comum, né, nos exames de paternidade. Então, vejam, aqui foi colocado um gene, certo? Um gene da mãe, do pai, do filho e do suposto pai. Lembrando sempre que para que haja o desenvolvimento de uma célula ovo, é necessário que haja a união de duas células, ou seja, metade dos cromossomos, metade dos genes foram herdados da mãe e metade dos genes foram herdados do pai. Logo, em um gene, nós vamos ter duas versões, certo? Uma versão que foi doada da mãe, e observem que esse verde está comparativo com este verde aqui, e uma versão que foi doada do pai. Este azul está comparado a este azul aqui. Logo, este indivíduo, que seria o suposto pai, é o pai biológico deste indivíduo. Isso é feito, lógico, com vários genes, né? São múltiplos genes para que haja ali uma certeza de que aquele pai, né, aquele suposto pai, ou o criminoso, por exemplo, ele realmente, de fato, cometeu aquele crime ou é, de fato, o pai biológico daquela criança, certo? Então, esse processo de desenvolvimento de pesquisas na engenharia genética possibilitou com que houvesse uma diversidade ali de ramos da genética que se é estudado atualmente, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.